Seja muito bem-vindo ao Visão Parlamentar. Eu convido você a conhecer o que pensam e o que fazem os deputados estaduais mineiros. Eu converso com o deputado Duarte Bechir, do PSD, sobre a oferta de cursos profissionalizantes e inclusão no mercado de trabalho das pessoas com deficiência. O deputado ainda vai nos falar da inclusão em escola regular a partir do retorno das aulas presenciais e em que medida a pandemia afetou políticas públicas para as pessoas com deficiência. Deputado, muito obrigada pela entrevista. É um prazer estar com vocês aqui no programa, no Visão Parlamentar, uma oportunidade que a gente tem de poder estar contribuindo com um determinado tema, e hoje estamos falando da pessoa com deficiência, a contratação, os cursos profissionalizantes. Números mostram que nem o setor público nem o setor privado cumprem a lei que determina cotas para a contratação de pessoas com deficiência. Somente cerca da metade das vagas reservadas são ocupadas. Por que essa lei não é cumprida, deputado? Nós participamos na última sexta-feira, na última quarta-feira, de uma audiência pública da comissão. E nós ouvimos dois lados importantes. Nós ouvimos um lado que diz que a falta de oportunidade de trabalho é porque não se oferece o curso profissionalizante. E ouvimos também uma outra parte um pouco menor que diz que as empresas que optam por algumas pessoas que têm determinada deficiência para adequar a necessidade dela, e que as empresas não estariam dispostas, a princípio, de levar para os seus quadros toda e qualquer deficiência, e a empresa dar essa oportunidade à pessoa. Eu vou ficar com a primeira afirmação, que é de que falta treinamento, falta capacitação. Porque as escolas especiais, elas tiveram aí uma fase que estavam para serem fechadas. Vocês lembram do trabalho que nós fizemos? E eu quero reportar aqui o nome da secretária de Estado, Macaé Evaristo, que nos deu uma oportunidade que essas escolas permanecessem abertas e que se fortalecessem no futuro. A Macaé deu espaço importante e a atual secretária, ela tem demonstrado a sua decisão clara de fortalecer o ensino especial. Então, esse processo, como a gente está vendo que ainda não se tem nas escolas as pessoas preparadas, falta capacitação, é porque estamos vivendo um momento novo das escolas especiais em Minas Gerais. Agora sim, essas escolas existem em rede. Imagina você, André, que essas escolas, o Estado era o controlador, mas não existia em rede, elas não se comunicavam, uma diretora não conhecia a outra, não se debatiam as necessidades. Muitas delas, por exemplo, as oficinas pedagógicas, elas viviam com contribuições de pais da sociedade, seja comercial, ou seja, a própria sociedade que via essa dificuldade, e alimentavam uma parte do sistema. Agora, a secretária Júlia, dando essa cara nova, essa responsabilidade, convivendo com as outras escolas, umas interagindo com as outras, buscando alternativas. Então, o CREI que hoje está sendo implantado, nos moldes que foi implantado em Diamantina, no governo anterior, serão uma vitória, serão um novo momento para as escolas especiais e, consequentemente, para as pessoas com deficiência. Então, eu acho que a situação das escolas especiais, nesse novo modelo da secretária Júlia, nesse novo modelo do atual governo, tem tudo para dar certo. E que essas crianças alcançarão, com certeza, as vagas e oportunizadas pelas empresas, mediante o preparo, mediante a sua inclusão no mercado de trabalho, tendo em vista a necessidade da capacitação. Então, o gargalo, então, é a capacitação, né? Alguns alunos com deficiência concluem
o estudo, mas acabam ficando em casa porque não tem essa capacitação. Eu pergunto para o senhor, porque muitas vezes a empresa tem a vaga, mas a empresa não quer capacitar, né? Ela espera que o Estado o faça. Eu pergunto para o senhor, as empresas também têm responsabilidade sobre isso? Afinal, a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade é uma responsabilidade de todos, né? Não é só uma responsabilidade do governo. Em que medida as empresas também têm que fazer sua parte? As empresas, no primeiro momento, eu visitei as escolas especiais durante o nosso mandato como presidente da comissão e ouvi alguns relatos muito interessantes. Algumas redes de supermercado, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, oportunizam algumas escolas mandarem os seus alunos que estão lá concluindo o 9º ano para poder trabalharem em supermercados. Isso facilita porque quase que não há necessidade de um treinamento para essas pessoas trabalharem no supermercado, naquele primeiro momento ali, atendendo as pessoas, podendo contribuir com a sua mão de obra, não de uma forma especializada, preparada, mas muito mais se adequando a essa vida tão importante que é o pós-escola, que é após o período de escolaridade, mas não são pessoas preparadas. Quando você pergunta se a responsabilidade deveria ser distribuída, partilhada, sim. As boas empresas que querem cumprir a legislação, elas poderiam fazer a capacitação mediante as suas necessidades. Então, ela tem a necessidade, ela vai ter que buscar no mercado aquelas pessoas e oportunizar que essas pessoas possam estarem sendo preparadas nas suas empresas. O governo, eu tenho toda certeza que nos próximos anos, o período pós-pandemia que nós estamos vivenciando, o governo vai alcançar resultados diferentes do de hoje. Nós estamos saindo da pandemia agora, 2 anos totalmente parados. Daqui para frente, os CREs sendo implantados. O governo, a Secretaria de Estado de Educação, tendo a oportunidade de dar a esses alunos o conhecimento, facilitar o seu acesso ao mercado de trabalho através dos CREs, eu acho que nós vamos vivenciar um novo momento para as pessoas com deficiência nos próximos 2 ou 3 anos, pós o período pandemia e pós o preparo que eles vão ter através das novas atividades que os CREs serão possibilitadas nos municípios. É o que a gente espera, né, deputado? Vale a pena lembrar que a lei de cotas deve ser cumprida por empresas que têm mais de 100 funcionários e com percentuais que variam de 2% a 5%. Se aplica a pessoas com deficiência física, auditiva, visual, mental e múltipla, seja visível ou não no ambiente de trabalho. Ô, deputado, as pessoas com deficiência conhecem essa lei também e também podem fazer valer esse direito? Ou há um desconhecimento? Eu acho que na sua grande maioria, são famílias de pessoas muito simples que levam seus alunos para as escolas especiais, as escolas públicas, né? Algumas famílias que têm outras oportunidades de trazer o seu filho para a rede, ou fazem escolas regulares, escolas normais. A gente vê que muitas famílias vão à justiça para que os seus filhos sejam matriculados nessas escolas normais, porque nós não podemos chamar de regulares, porque toda escola é regular. É a escola normal, esses colégios que acabam tendo que admitir crianças com deficiência, o caso do autista, mediante decisões judiciais. Então, as famílias que utilizam o ensino público, na sua grande maioria, são pessoas de famílias simples, que não conhecem a legislação e não tem como buscar a alternativa de fazer valer o que está estabelecido na legislação. A partir desse momento, como eu te disse, que o CREI está sendo implantado, a expectativa é de que nós vamos vivenciar um novo tempo e novas oportunidades para os alunos das escolas estaduais especiais. O senhor citou a pandemia, né? Segundo o DIEESE, os trabalhadores com deficiência representaram mais de 4% do fechamento total de vínculos formais empregatícios no país. Eu pergunto para o senhor, em que medida a pandemia prejudicou, agravou o desemprego das pessoas com deficiência? Bom, nós sabemos que o caso das escolas em que os alunos tiveram a continuidade dos estudos pelas redes, remotamente, que não eram alunos com deficiência, eu acredito que diminuiu a produção. A produtividade da educação ela tenha diminuído. Mas imagina os telespectadores, que isso é totalmente diferente quando se trata da pessoa com deficiência. O trato
não tem como ser através de rede, através do ensino remoto. O tratamento que é dado não tem como ser através do ensino remoto. Então, o prejuízo das crianças, dos jovens com deficiência, foi muito grande. O período da pandemia foi para eles, na verdade, um castigo duplo, porque as escolas fechadas, o ensino remoto não se adequa às necessidades da pessoa com deficiência. Então, nós estamos agora vivendo esse novo momento pós-pandemia. Fazer o presente, mas resgatar aquilo que nós perdemos, que essas crianças perderam nos últimos 2 anos. E uma deficiência também que é constatada nesse ciclo dos alunos com deficiência é aqueles que chegam no 9º ano e perdem a oportunidade de serem colocados, mantidos nas escolas, eles cumprem o estágio na rede escolar e vão para casa, porque não é oferecido as oficinas, ou quando são levados para fazer a ponte para a escola regular, não se oferece o sistema de transporte, não se oferece um professor de apoio capacitado. Muitas das vezes a escola coloca um aluno na sala de aula, depois que ele faz a travessia, e o professor, que é o professor contratado, professor de apoio, ele não tem ali a sua capacitação, porque não houve o concurso para que ele pudesse sê-lo na sua integridade, na sua totalidade. Então, o sistema, André, precisa mudar. Se é que, a partir de agora, esse governo, a secretária Júlia, eu quero aqui dizer, com toda qualidade, que ela tem mostrado eficiência, mas que o resgate foi da secretária anterior, a Macaé Evaristo, nós temos tudo para crescer. Mas eu confesso que em Minas Gerais, e eu visitei outros estados, eu tive conhecendo um sistema em Brasília que é muito mais avançado do que o nosso de apoio ao aluno com deficiência. Nós ainda estamos engateando, nem caminhando a passos curtos, não, nós estamos engateando perto das necessidades e perto do que fazem em outros estados a educação oferecida às pessoas com deficiência. Uma das demandas apresentadas na reunião da Comissão das Pessoas com Deficiência é de que as famílias gostariam de oferta de tempo integral para esses alunos que têm algum tipo de deficiência, para que eles possam permanecer nas escolas por mais tempo e ter também outros tipos de serviço oferecidos, né? Para muitos alunos, o deslocamento é muito difícil, né? Fica caro para as famílias. O senhor acha viável? Lá na reunião o governo sinalizou que é possível melhorar esse tempo integral? Parece que a questão também é a alimentação desses alunos. Foi falado alguma coisa nesse sentido? Sim, foi dito, inclusive, que as escolas não preparam nem a alimentação que é oferecida, que não tem condições de eles ficarem. Muitas das vezes são doações que são recebidas, que o governo não tem essa responsabilidade com os alunos. A escola em tempo integral, nós estamos falando em recuperar o tempo perdido, ela é uma ferramenta importantíssima no processo, porque quando você tem a educação em tempo integral, você oferece ao aluno a sua permanência na escola por 2 períodos, certamente ele vai alcançar o resultado esperado na metade do tempo do que hoje é oferecido. Se você tem uma escola que só com um período ele vai ficar 2, durante 5 dias úteis ele vai ter 2 períodos, significa 10 dias. Nós vamos precisar de 4 anos, nós vamos fazer em 2. É uma necessidade que eu trago para você por experiência própria, pela nossa convivência, o nosso conhecimento, é o sistema integral. Muitas mães levam o seu filho hoje e ficam lá na escola, às vezes fazendo uma oficina, ajudando a oficina, fazendo um bordado, fazendo um crochê. As escolas, muitas das vezes, não têm um lugar para a mãe ficar, elas ficam em lugares improvisados, não tem o recurso para elas manterem a passagem, para ir, elas terem que alimentar fora de casa. É uma circunstância que tem que ser revista, mas a implantação do tempo integral, sem dúvida alguma, é uma ferramenta importantíssima, indispensável para que nós possamos dar aos alunos da rede especial um aprendizado, uma capacitação no menor espaço de tempo. Deputado, a capacitação de pessoas com deficiência é um dos temas de acompanhamento intensivo do Fiscaliza Mais.
Essa iniciativa do Legislativo é uma forma de concentrar esforços para avaliar as políticas públicas de vários setores. Deputado, por que a escolha desse tema é importante? Como que o senhor avalia também essa iniciativa da Assembleia, o Fiscaliza Mais? Olha, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, das comissões temáticas que não são especiais, são definitivas, é uma das mais jovens. Ela teve início quando o nosso ex-presidente Diniz Pinheiro, em reunião conosco, reconheceu a necessidade desse tema, que é tão propositivo, tão necessário e que andava abandonado. Nós, então, começamos tarde esse debate na casa. A Assembleia, eu me lembro que a deputada Lígia Praza, a deputada, foi a primeira presidente dessa comissão e ainda era presidente da casa o deputado Diniz Pinheiro. Então, o que era feito antes e o que é feito agora, nós temos uma mudança aí de mais de 100%, porque quase não se fazia nada. Agora, com a construção desse entendimento, de se valorizar, com a Assembleia tendo uma comissão específica do tema, a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência. Muitas das leis que hoje existem no Estado de Minas, elas foram corrigidas, porque não se fala pessoa portadora da deficiência. Ninguém porta. Você pode portar um documento, portar uma carteira, mas ninguém porta uma deficiência. Então, o tema, ele precisa ser mais tratado com responsabilidade, que nós estamos fazendo agora, que a Assembleia está fazendo, e cobrar medidas. A ação do governo, e você diz também a ação das empresas, a corresponsabilidade social das empresas. Então, o debate da causa no Fiscaliza Minas, no Fiscaliza Mais, é muito importante, porque é um momento que a gente faz a reflexão da necessidade com o que está sendo colocado, e colocado de uma forma agora muito forte, conforme eu disse, mas das necessidades que também são esquecidas, como nós estamos falando aí da relação de preparar a mão de obra, capacitar os alunos das escolas especiais, capacitar a pessoa com deficiência para o mercado de trabalho. Tem que cobrar, tem que participar, e a Assembleia o faz agora de uma forma muito especial no Assembleia Fiscaliza, que é um momento importante para esse debate também. Deputado, o senhor acompanha também já há algum tempo os desafios dos autistas, né, das pessoas que têm autismo e a inclusão desses autistas na sociedade e também na rede escolar. Diagnóstico tardio, dificuldade das escolas, falta de acolhimento dos pais são alguns dos problemas apresentados já aqui em várias reuniões da Assembleia. Já houve avanços em relação à questão do autismo? Sim, você sabe que uma das características do autismo e do autista, ele vive no mundo seu, ele vive ali um pouco isolado. Você nota que ele, um ditado popular, que ele está um pouco voando do lugar onde ele está. É uma das características que ele vive seu mundo próprio, ele é mais tranquilo. Então, uma grande vitória, e que nós já tínhamos buscado esse entendimento já há 4 ou 5 anos atrás, que é a carteira de identidade do autista. Então, o autista é uma pessoa com deficiência, que não é perceptível. E quando você está com a sua carteira e ela identifica que você é uma pessoa, aquele jovem tem uma deficiência, ele já é bem recebido, bem tratado, respeitado e incluído, porque a deficiência pode que não seja percebida. A identidade facilita a sua convivência, o seu intercâmbio com a sociedade para ser recebido no pós-saúde, no mercado de trabalho. Ou seja, foi uma grande conquista que esse governo, agora, no início desse ano, fez com que se tornasse uma realidade, depois de muitos requerimentos, de reuniões, e nós tivemos essa conquista. Também é de nossa autoria a lei que cria a semana para discussão do tema. Nós temos agora uma semana inteira que é discutido as questões ligadas ao autismo, ao espectro do autismo. Eu acredito que os avanços já alcançados também, muitas decisões judiciais, quando o judiciário dá a decisão que o pai tem o direito de colocar os pais do seu filho na escola, seja ela normal ou especial, que é o acolhimento ideal, mas eu digo que ainda falta muito. E você toca num dos pontos, que é o reconhecimento, a análise ali, nos primeiros momentos de vida, que é possível identificar os hospitais terem pessoas capacitadas das maternidades para poder fazer uma avaliação naquele momento
e poder identificar que a criança nasceu com espectro autismo. E aí facilita. O tratamento precoce facilita, ele vai ter uma vida muito melhor, vai estar muito mais preparado para a vida se ele tiver o diagnóstico precoce e as maternidades, os hospitais poderem oferecer esse diagnóstico. Então, é um mundo que a gente pode dizer aqui em Minas Gerais que nós já caminhamos mais do que em outros segmentos, que em outras situações da pessoa com deficiência. O autismo em Minas Gerais, nós temos aí um grupo de mães que são criadores de um movimento, a Azateia, para que esse momento, para que esse assunto não se perca e não se pare. Ou seja, nós já caminhamos mais aí na defesa das pessoas com autismo do que em outras circunstâncias, que outras pessoas com deficiência. E aí eu tenho a dizer que, apesar de reconhecer que nós já caminhamos, também como as demais deficiências, os autistas ainda carecem de um espaço maior no debate e nas ações dos governos. O senhor já pontuou aí em alguns momentos a questão da educação inclusiva, né? A educação inclusiva é obrigatória em todo o país e quer dizer que os alunos que têm algum tipo de deficiência devem e podem cursar e se integrar às escolas ditas normais, né, deputado? A gente fala regular, mas o senhor pontuou, vou usar o termo normal. Normais. A resistência para essa educação inclusiva, a resistência das famílias, a resistência das organizações. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que está esse processo, já que, por exemplo, muitas escolas também alegam falta de preparo para receber esses meninos, né? Estamos caminhando passo a passo, passos largos, passos curtos, o que o senhor diria? Vamos dividir a sua pergunta em duas situações. Primeiro, o Estado, que oferece o ensino em escolas que são escolas, não são as escolas especiais, porque não existe no Estado inteiro, tem pouco mais de 20, mas que credenciam as escolas, algumas delas, para ser escola referência de pessoa com deficiência. Essas escolas deveriam ter, no mínimo, acessibilidade. No mínimo. Nós não estamos falando da parte do professor, da pessoa que é preparada para receber. Vamos dividir em dois tópicos. Então, as escolas que são tidas e havidas e separadas para serem as escolas inclusivas, não são as especiais, quase na sua totalidade não tem o preparo, não tem a edificação, a rede física, a parte física não oferece do aluno. O aluno tem que ser carregado, porque a chegada da escola são escadas, tá certo? Não tem a rampa de acesso para as escolas que funcionam no pavimento superior. Eu tive numa cidade, Lima Duarte, tem mais ou menos 15 dias, e o diretor me mostrou que o acesso para as escolas, para as salas que ficam no piso de cima, todas elas, é de uma escada que ela é em caracol e tem que se carregar a cadeira. A escola inclusiva de Ituiutaba são escadarias para chegar na própria escola. Ela fica no plano, mas para se ter acesso da rua são escadarias. Eu tive em São Tiago, está lá mais de 4, 5 anos, a rampa de acesso para as salas de cima. Não se tem a conclusão. Então, por onde eu vou, eu identifico essa situação, nós estamos falando da estrutura primeiro, é deficitário. O Estado tem que preparar as escolas inclusivas, que são aquelas escolas que vão lá, o aluno que não tem deficiência, que ela vai receber 2, 4 alunos por série, mas que não tem acessibilidade. E o segundo tópico é o preparo dos professores. Nós não tivemos concurso do Estado para ser professor de apoio. E anteriormente a esse governo, qualquer professor de geografia, matemática, tinha o direito de se situar, num primeiro momento, à frente de professores que têm o curso, mas não têm o concurso. Então, você tem os professores de apoio que fizeram os cursos preparatórios para sê-lo. E você tem o professor de geografia, matemática, português, que era o dono da vaga na frente de quem tinha o preparo, mas não tinha o concurso. Então, se dava oportunidade para os professores concursados, mesmo sem a experiência, e não dava para o professor de apoio que tinha experiência, mas não era concursado. Esse governo, a secretária Júlia, ela disse, não, quem vai ter preferência primeiro são os professores preparados. Não são concursados, mas se prepararam. Isso mudou tem 2 anos para cá. E foi objeto de ação do sindicato, que dizia que eles não podiam ser os primeiros a serem chamados, porque não eram concursados.
Enquanto a partida a secretária pontuava, mas os alunos, o professor de português e matemática, embora seja importante, mas não tem o preparo para lidar com a criança com deficiência. Eu visitei uma escola em Ibirité, onde uma mãe me reclamava que o seu filho era colocado na primeira fila e nessa sala todos os demais, ninguém tinha deficiência, e que ele se sentia sozinho e a professora dava lá um notebook para ele ficar manuseando e ele vinha o cansaço e ele começava a gritar, a fazer gestos, e a professora mandava imediatamente chamar a mãe porque o aluno não estava conseguindo, na mesma intensidade dos demais, acompanhar a aula. Então você veja bem como é que esse mundo, como é que é o preparo, como é que era. A partir desse novo modelo, e que eu digo mais uma vez que eu tenho muita confiança que vai mudar em Minas Gerais, já está mudando, nós vamos ter uma educação especial muito mais acolhedora, pronta, profissional, aí colocar os 2 turnos, preparar as escolas para poder terem acessibilidade para as crianças de cadeira de roda, por exemplo, não precisarem serem carregadas quando chega à escola. Eu falei e repito para você, o tema em Minas Gerais carece de mais ação dos governos, tanto municipais, estaduais, que é o governo que mais abriga, e também do setor comercial, das empresas, de uma responsabilidade civil com essas crianças. Mas que o caminho é muito bom se for seguido em frente do jeito que está colocado hoje. Deputado, eu agradeço muito a entrevista do senhor e eu sou testemunha de acompanhar o trabalho do senhor e como que o senhor tem carinho com as mães, né? O senhor contou aí casos de mães e como que essas mães vêm até aqui à Assembleia para dividir, para serem acolhidas, porque é muito difícil, né? E elas têm que dividir isso e pedir ajuda para alguém. Então, assim, eu gostaria de parabenizar o senhor pelo trabalho, também a Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, principalmente por esse acolhimento dessas mães que vêm e às vezes choram, né? A gente já acompanha as reuniões, é tudo muito sofrido, né? Mas elas encontram pelo menos alguém para acolhê-las aqui. Eu agradeço muito o senhor pela entrevista e te parabenizo também. Obrigada, deputado. Obrigado. Eu acho que a nossa casa, a Assembleia, é que merece todo esse elogio, porque quando ela abriu o debate, quando ela chamou para si a responsabilidade, tinha que se esperar resultado. E os resultados nós começamos a colher de uma forma mais intensa a partir de agora. Um abraço, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada, deputado. Eu conversei com o deputado Duarte Bestir, do PSD, sobre a oferta de cursos profissionalizantes e inclusão no mercado de trabalho das pessoas com deficiência. O deputado também falou da inclusão dos alunos em escolas normais a partir do retorno das aulas presenciais e em que medida a pandemia afetou as políticas públicas para as pessoas com deficiência. Para rever estas e outras entrevistas, é só acessar o nosso portal. Obrigada pela companhia e até a próxima.